Pessoal, pessoal da sala de aula, olá, internautas, você que está sintonizado aí no Facebook, divulgue, dá um toquezinho aí, uma mãozinha, diga que você está gostando, porque todo esse trabalho é feito para abençoar a sua vida, tá bom? Nós estamos aqui no nosso curso presencial, na Avenida Celso Garcia, 899 no Brás. Então, se você quiser me conhecer, será um prazer, porque você está me vendo aí, mas eu não o vejo. Então, se você quiser participar de uma aula sem compromisso, como meu convidado, venha. Aqui tem um cafezinho caprichado, uma bolachinha, porque o crente não come, ou melhor, não bebe, mas come para chuchu, não é verdade? Que bênção. Então, nós vamos começar a aula hoje, História dos Hebreus. Na aula passada, nós falamos do calendário. E hoje nós vamos falar da criação, do primeiro versículo da Bíblia, que carrega o nome do livro, Gênesis. No princípio, no início, o Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Então, a matéria hoje, nós vamos trabalhar com esse texto. Deixa eu pegar aqui acompanhar aqui a minha... que nós já falamos, só para não falei das ciências auxiliares na aula passada, calendário, já falei, a criação. Muito bem. Então, esse versículo, no princípio criou Deus, ele já começa com uma resposta ao materialismo. As pessoas que não acreditam na vida espiritual, que não acreditam na eternidade, então já é uma resposta, é uma refutação a essa ideia de que tudo é só matéria, morreu, acabou. No princípio Deus criou. Então existe um ser espiritual que criou todas as coisas. Também é uma resposta aos erros, aos falsos ensinos do panteísmo. O que ensina o panteísmo? Ensina que Deus é tudo, é todas as coisas, envolve tudo. Não separa a criação da criatura. Então também é uma resposta aos erros do panteísmo. A nova era, por exemplo, é panteísta. Não, existe um ser. E este ser criou único, esse ser único criou todas as coisas. Então a Bíblia separa o Criador da criação, tá bom? Então também uma resposta aí para esta falsa religião. O dualismo, aqueles que ensinam que na verdade existem no mundo apenas duas forças, uma contrária à outra. Uma neutraliza a outra. Também é uma resposta a essa falsa filosofia asiática, né? Então, não, existe um Criador. Demais criaturas, são criaturas. O ateísmo, uma resposta também para aqueles que não acreditam em Deus. No princípio criou Deus. Então, o livro sagrado já começa com essa autoridade, já começa refutando. Outra coisa que nós precisamos aprender é a questão da Bíblia e a ciência. Então, o aluno de teologia precisa entender que a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de religião e trata da redenção humana. O propósito da Bíblia é a nossa salvação, é a reconciliação do homem com Deus, onde nós vamos passar a eternidade. Então essa é a proposta da Bíblia, o objetivo da Bíblia. Lembra que eu falei do texto áureo da Bíblia? Se fôssemos para escolher um versículo de toda a Bíblia, com certeza seria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, o único da mesma espécie, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a ciência não tem esse objetivo. Tá? A Bíblia não é um livro de datas, não é um livro para ficar verificando essas questões. Porém, o que ela fala é verdade. Tem essa, tá? Mas não foi escrita com esse objetivo. Embora nós vamos estudar, e eu estou falando isso por quê? Porque existem dois ensinamentos. Um ensinamento cristão, por exemplo, um ensinamento religioso, que é o criacionismo. Nós somos criados.
Mas tem um ensinamento que é dado na escola, que a escola tem essa proposta de ensinar ciência, que é o evolucionismo. Ou seja, a teoria de Charles Darwin, né, que desenvolveu a teoria da evolução. Bom, importante saber, o aluno, você que está aí me assistindo, que a ciência lança a mão de 3 elementos para confirmar um fato, um achado, alguma coisa que ela queira provar. 3 elementos. Primeiro, a hipótese. A hipótese. O que é uma hipótese? É uma opinião aprimorada. Então, a pessoa tem uma opinião sobre uma coisa, ele vai aprimorando aquela opinião, chega numa hipótese. Depois dessa opinião melhorada, testada, ela chega a ser uma teoria. Depois dessa teoria testada, analisada em todos os cantos da Terra, em todos os lugares, passa a ser uma lei. Por exemplo, lei da gravidade. É uma lei. Lei da gravidade. Não tem como contestar. Tá certo? Então, a teoria de Darwin, é teoria, não é uma lei. Na verdade, não é nem uma teoria. Se for passar mesmo pelo crivo da ciência, seria uma hipótese. Não tem nada provado na teoria da evolução. Né? É uma teoria. Então, veja, na escola, eles ensinam só a teoria da evolução. Não ensinam o criacionismo na escola. Tá certo? Então, veja, toda essa questão de fé, de crença, o certo seria, o correto, né? Seria o que nós recebemos dos nossos pais. Eu tive esse privilégio. Eu citei para vocês, no caso, Moisés, que viveu 40 anos no palácio de Faraó, foi treinado para ser Faraó, conhecia toda a ciência do Egito. Mas só que antes ele foi criado, quando criança, por Joquebede, sua mãe. Então a sua mãe ensinou de uma forma tão eficaz, que mesmo depois de grande, aprendendo toda a ciência do Egito, que era uma religião politeísta no Egito, mas ele continuou crendo em um único Deus, sabendo a história do seu povo, e foi usado poderosamente por Deus. Então essa questão do evolucionismo não traz embaraço nenhum para os nossos filhos, quando eles são bem ensinados em casa, tá certo? Mas é uma teoria que está em moda. E o que diz a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, no verso 20? Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. A ciência é boa, gente. Nós gostamos da ciência. Por exemplo, você só está me assistindo aí, eu não sei onde você está, pode ser no lugar mais distante do planeta. Se você estiver conectado, você me assiste. Isso o quê? É o desenvolvimento científico. Nós estamos aqui nesse lugar aquecido, olha que maravilha, microfone, todo mundo acomodado, equipamento didático para o aprendizado, graças ao quê? À ciência. Então não tem que falar mal da ciência. A ciência é uma coisa maravilhosa. E que tenha cada vez mais cientistas para proporcionar um bem-estar cada vez melhor. Né? Um dos motivos de aumentar a nossa expectativa de vida é em função da ciência. Né? A infraestrutura, tudo isso daí melhora nosso padrão. Então não temos nada contra a ciência. O problema é a falsamente chamada ciência. Entendeu? Então isso deveria de ser bem claro. Do ponto de vista que eu estou falando, por exemplo, a escola deveria de ensinar as duas correntes. Né? Olha, tem o criacionismo e tem o evolucionismo. Dessa liberdade para a criança escolher. Não querer eliminar uma, se a outra nem prova tem que ela é verdadeira. E claro que não é. Tá certo? Então, muito bem. Então, está aí dado o recado sobre a teoria da evolução. E Romanos, para fechar esse assunto, em 22 diz que muitos dizendo-se sábios, né, as pessoas dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Acho que é tão sábio que acaba ficando louco, acaba negando Deus, né, porque é o louco que fala não a Deus. Não é isso? Honesto, o que não tem
sabedoria alguma. Muito bem. Então hoje nós vamos trabalhar com o surgimento do homem. Gente, eu vou passar para vocês, eu queria que o internauta também ficasse atento nisso que eu vou falar agora, porque qualquer coisa diferente do que eu vou falar agora eu nego. Já deixa eu avisar. Né? Que existem várias interpretações para o que eu vou falar agora. Mais de uma. Mas eu vou passar uma para vocês, uma que eu acho interessante, que eu aprendi, mas não é a única. Vocês têm liberdade, vocês, como a classe hoje está repleta, e muitas pessoas, estou vendo aqui, passando aqui, setinhas, coraçãozinho, mãozinha, dá um toquinho aí, né? Então isso é bom, motiva a gente, mas podem pensar diferente do que eu vou falar. Porque tem assuntos na Bíblia que tem mais de uma interpretação. E não existe pecado algum, não é um assunto fechado. Então o que eu vou ensinar agora não é só esse pensamento, mas é um pensamento interessante que eu vou falar para vocês. E depois vocês pesquisem, procurem saber mais sobre o assunto, e eu vou respeitar a opinião de vocês, tá certo? Então se falar, olha, o professor Antônio falou que esse assunto é assim, pronto, acabou, eu nego, não é verdade. Já estou deixando claro para vocês, tá bom? Então vamos abrir esse assunto hoje, tranquilão, sobre a criação do universo. Então nós vamos trabalhar com Gênesis 1 e 1. Gênesis 1 e 1, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, agora eu vou pedir para um aluno ler para nós Hebreus, abra em Hebreus 11, 13, se não me falha a memória, vai lá, vou de cabeça aqui para não precisar mexer ali, Hebreus 11, 13, quem achou, leia bem alto para nós, vai rapidão, GT, Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, antes das epístolas de Pedro, de João, antes de Tiago, Hebreus, acharam? Abre de trás para frente, aqui fica mais fácil para achar. Achou? Quem achou? Leia alto para nós, por favor. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Está vendo? Então, pela fé, olha que versículo profundo. Pela fé nós entendemos que os mundos, o cosmos, o universo, foi criado daquilo que não é aparente, né? Daquilo, pelo poder de Deus. Veja o Salmo 33 e o verso 9. Salmo lá no meio da Bíblia. Vai lá, Salmo 33 e verso 9. Olha o que diz o Salmo 33 e verso 9. Quem já achou? Salmo 33. Bora, pessoal. É o frio, é? Mandou e logo apareceu. Tá vendo? Então, pela fé, nós cremos que o mundo foi criado daquilo que não é aparente. O Salmo 33, 9 está falando, e falou, e tudo apareceu. Como é que é, meu irmão? Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Tá vendo? Então, no princípio criou Deus pelo poder da sua palavra. Por quê? Porque a palavra bará no hebraico, bará, tá certo? Bará aqui está transliterado, bará, quando vocês aprenderem hebraico, vocês vão aprender a escrever bará no hebraico. O que acontece? Significa criou. A tradução, criou. Criou do nada. Tá? Essa palavra é usada nesse sentido. Só Deus tem esse poder de criar alguma coisa do nada. Nós transformamos as coisas. Por exemplo, nós transformamos a madeira nesse púlpito, madeira em papel, enfim, o plástico, enfim, todas as coisas nós transformamos. Mas só Deus cria do nada. Falou e tudo veio acontecer. Tá certo? Não era aparente, não existia. Então essa palavra ela é importante já no primeiro texto da Bíblia. No princípio criou Deus, bará. Bereshit, bará Elohim. Criar do nada. Depois nós não vamos mais ver essa palavrinha aqui. Nós vamos começar a ver a palavra assá.
e já é fazer. Fazer daquilo que já existe. Fazer daquilo que já existe. Entendeu? Por exemplo, o homem faz, não cria. Ele pega uma matéria já existente. Ele não cria matéria. Só Deus tem o poder de criar matéria. Fazer. Deus cria, nós transformamos. Tá certo? Então, isso aqui é importante para esse ensinamento que eu vou dar agora, que não é o único. Tem outras interpretações. O que eu estou falando, o significado da palavra é correto. Mas agora eu vou entrar aqui. Mais um texto. Isaías 45 e 18. Isaías 45 e 18. Mesmo que o aluno não concorde com o que eu vou ensinar, é bom que o aluno conheça essa interpretação. Tá? Se concordar, ótimo. Se não concordar, não tem nenhum problema, não. 45 e 18. Quem vai ler para a gente? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o Deus que formou a terra, que a faz e a estabeleceu. Não a criou em vão, mas a formou para que fosse habitada. Certo. Eu sou o Senhor, e nenhum outro há. Tá. Na minha diz assim, na minha, não a criou vazia. Quem tem versão que diz assim, não a criou vazia? Então aí que começa essa interpretação. Tá? É uma delas. Bom, Deus não criou vazia. Agora, quando eu leio o segundo versículo da Bíblia, o que diz o segundo versículo de Gênesis? O primeiro diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no segundo, e a terra era sem forma e vazia. Mas Isaías está falando que não a criou vazia. Está vendo onde entra essa interpretação? Mas Isaías falou que Deus não fez a terra vazia. Aí está falando que e a terra era sem forma e vazia. Então, ou melhor, e a terra, como diz o segundo versículo, e a terra era Sem forma e vazia. Então, Isaías diz que ele não a criou vazia. Então aí que entra essa interpretação que eu vou dar para vocês agora, que não é única. Deixa eu repetir para o nosso amigo internauta, ele vai encontrar outras explicações, mas ela é interessante, pelo menos é bom conhecê-la, né? Ainda que não concorde. Então, muito bem. Então nós lemos o que aqui? Lemos Hebreus 11 e 3, não foi? Lemos o Salmo 33 e 9, lemos Isaías 45 e 18. Tá certo? Ok. Muito bem. Então o que acontece? Essa palavra era, no hebraico, era, e a terra era, pode também ser traduzida como tornou, tornou-se. Pode. Há essa possibilidade. Por que a gente acha mais interessante tornou-se ou ficou sem forma e vazia? Porque ela não era sem forma e vazia, ela ficou sem forma e vazia. Parece mais interessante essa tradução e não fere a gramática. Mas por que falar isso aí? Aí quando nós vamos numa palavra profética, em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, ali existe uma profecia que fala do rei de Tiro, mas também falam coisas que parece que não é do rei de Tiro. Alguém já leu essa profecia? Ezequiel 28? Então Ezequiel 28 está depois de Isaías, tá? Para quem ainda não está muito familiarizado. Ezequiel 28. Então o que ele fala? Ele fala da queda, lamentação sobre o rei de Tiro. Então ele começa dizendo, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí fala o nome das pedras. E
tu eras o querubim ungido. Olha só. Para cobrir e te estabelecer no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí vai falar de novo do rei de Tiro. Então, alguns teólogos, né, acham que esse texto é um paralelo. Ora fala do personagem histórico, o rei de Tiro, que existiu, e ora também fala de um assunto espiritual, ou seja, da queda de Lúcifer, da queda de Satanás. Atribuem esse texto à queda de Satanás. Tá certo? Porque Jesus, em Lucas 10 e 12, fala: eu vi Satanás sendo lançado do céu. Apocalipse, capítulo 12, fala do dragão que foi lançado, que levou consigo a terça parte das estrelas, que é interpretado também como seres angelicais. Então veja que situação. Como fica essa interpretação? Essa criação nós chamamos de criação original. Então escreva aí. Criação original. Criação original. Tá certo? Agora, quando eu vou para o 2, a terra ficou sem forma e vazia, porque houve a queda. Houve a queda. Queda de quem? Queda de Satanás. Tá certo? É uma das interpretações. Queda de Satanás. Então, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Ou seja, tem um escritor que fala que o Espírito Santo, assim como uma galinha fica protegendo os seus filhotinhos, os pintinhos, o Espírito Santo também protegia essa massa cósmica. É uma interpretação, né? Não é obrigado a concordar, mas que ele estava ali, o Espírito Santo, ele estava, não é? E a terra era sem forma vazia e o Espírito Santo pairava. É assim que diz? Vê o que diz na sua versão. Vamos lá, vou ver aqui na minha. Olha lá, Gênesis 1. Olha lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá certo? Então, como se ele estivesse protegendo aquilo que entrou em caos. Então, o que diz esse ensinamento que eu estou falando aqui? Que houve uma criação original. E depois a terra começa, então, a partir do versículo 3, a restauração. Ou seja, pegar aquilo que já existe e restaurar. Daí começa a ser usado o verbo hebraico assá, que é fazer, daquilo que já existia. Porque nós somos feitos do pó da terra. Nós somos feitos daquilo que já existia. Concorda ou não? Sim. Né? Tudo foi feito, você vê que Deus faz a separação de todas as coisas. Muito bem. Então, dentro desta explicação, que é uma delas, não é obrigado a acreditar, mas ela é interessante, algumas coisas são verdades absolutas. Por exemplo, Satanás, a queda dele se deu antes do homem pecar, porque nós não vamos encontrar ele tentando a mulher. Então, ela já havia acontecido. Isso nós sabemos, ok? Nós não inventamos o pecado. Também já sabemos. Quem inventou o pai da mentira, quem inventou o pecado foi o diabo. Agora, o diabo é Lúcifer, porque Lúcifer é o nome que Jerônimo deu para a estrela da luz, portador de luz. Foi ele que deu esse nome quando ele trouxe a Vulgata Latina, quando ele foi traduzir a Bíblia para o latim, ele deu esse nome de Lúcifer, portador de luz. Tá certo? Seria a tradução. Tinha até pessoas que tinham esse nome, mas como começaram a atribuir, uma corrente de irmãos, de teólogos, de estudiosos, começaram a atribuir esse Lúcifer a Satanás, então pararam de usar esse nome, lógico, né? Agora, Satanás é esse estrela aí, da alva, o portador de luz que a Bíblia fala em Ezequiel 28, existe um grupo que acha que sim, e existem aqueles que acham que não,
Não tem problema nenhum aí, tá? Fica à vontade. O que nós precisamos saber é o seguinte, que houve a queda de Satanás. Todos concordam? Isso é ponto pacífico para quem concorda com a minha explicação e para quem não concorda com a minha explicação. Houve a queda de Satanás, porque Jesus falou que via. Mesmo que for jogar isso para o futuro, se Jesus estivesse falando de uma questão futurista, escatológica, mas Satanás caiu um dia, porque ele é que inventa o pecado, é ele que desobedece. Tanto é que nós vamos encontrá-lo no jardim do Éden, tentando a mulher. Todo mundo concorda? Então, que o pecado já existia, nós já sabemos, e que Satanás é o autor. Isso também nós já sabemos, o pai da mentira, de tudo, que é mal. Tudo bem, irmãos? Então vai ficar essa explicação aí. Recapitulando, a terra foi feita tudo em ordem, o Éden já existia, com a queda de Satanás e esses anjos que o acompanharam, com a queda desses seres espirituais, angelicais, a terra entrou em caos, o sistema entrou em caos, e agora, a partir do versículo 3 de Gênesis, começa a restauração daquilo que já existia, mas entrou em caos. Interessante essa explicação, não é? Não vou falar que só tem ela. Tem gente que não concorda com o que eu estou falando, mas ela é muito interessante. É bom que todo aluno conheça, porque com certeza você vai encontrá-la por aí em literaturas quando você for aprofundar um pouquinho. Me baseei aqui no verbo, no bará, que é criar do nada, no princípio criou Deus, e agora nós vamos mudar de verbo. O assá, que é fazer daquilo que já existe, porque agora começa um processo de restauração. Outra pergunta. Mas a ciência fala que a Terra tem milhões de anos, milhares de anos, chama de eras. E a Bíblia fala que foi à tarde, amanhã, enfim. O primeiro capítulo da Bíblia, por muitos, ele é chamado de o poema da criação. Né? Uma forma que Moisés usou para escrever, inspirado por Deus. Agora, como eu disse, ele não tinha nenhuma obrigação, e a Bíblia não é um livro de ciência. Veja bem, no princípio criou Deus, ponto final. Como é que ele fez, como é que isso aí não interessa. O que importa é que Deus criou. E o mais importante dos demais versículos da restauração, quando surgem as plantas, os mares, as plantas, os animais e o homem, o mais importante não é nem a criação. O mais importante é que existe um Deus. E por ele foram feitas todas as coisas. Porque Elohim, que é Deus, ele é repetido mais de 30 vezes nos próximos versículos. Então, quando eu leio o primeiro capítulo de Gênesis, o mais importante não é a criação. O mais importante é eu ter certeza que existe um Criador e por ele foram feitas todas as coisas. Não é para entrar em questões científicas, porque não é essa a proposta da Bíblia, tá? A Bíblia quer mostrar que existe um ser que criou todas as coisas. Esse ser é Deus. Ok? Outra coisa. Então, quando a ciência fala, não, o homem tem milhares de anos, a Terra tem bilhões de anos, deixa eu falar à vontade. A Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala sobre isso aí. Mas pastor Antônio, se eu fizer a conta de todos aqueles personagens que vêm na genealogia, eu vou chegar em 4.004 anos antes de Cristo, mas ali está faltando ela, eu já mostrei na aula passada para vocês, que eu não posso tomar como base aquilo ali, até porque a Bíblia não é livro de matemática, né, e nem de datas, tá? Então, quantos anos demorou essa restauração? Eu não sei. Deixa com a ciência, isso é problema dela. Mas os dias ali são dias de 24 horas? Eu não sei. Não, irmão Antônio, eu não consigo aceitar. Para mim precisa ser de 24. Fica com 24. Né? Mas a ciência ensina eras, eu acho que é mais provável era. Fica com a era. A Bíblia não fala, irmão. Fica à vontade. Se vira. Você tem liberdade. O importante é você crer que existe um ser. Este ser é Deus, o Deus que nós servimos. E foi ele que fez todas as coisas. Agora, se teve a queda ali, se entrou em caos, se é Satanás, isso para nós também é apenas uma tentativa de explicar. Só isso, tá? Falo isso tranquilamente. Por isso que eu falei, se falar que eu... Não, eu afirmei que foi assim, eu nego.
Entendeu? Estou contando que é um ponto de vista, eu aprendi. Existem outros. Agora, uma coisa não podemos negar, que não inventamos o pecado, porque ele já existia. Tá certo? Ele já existia. E ele ocorreu antes de nós. Porque quando o homem está no jardim com a mulher, ali surge o tentador, não foi? É isso que nós precisamos entender da Bíblia, da teologia. Tá certo até aí? Tranquilão? Muito bem. Então agora aqui começa então esse camarada aqui, né? O homem. Surge o homem, que foi feito do pó da terra, né? E eu já falei que nós somos seres pessoais com um corpo. Os anjos são seres pessoais, mas espirituais. Deus é espírito, não é? Mas é um ser pessoal, não é isso? E eu falei das 3 faculdades da personalidade, da pessoa, lembra? Intelecto, que não tem nada a ver com estudo. A criança vai crescendo, já vai desenvolvendo o intelecto dela, independente de estudar ou não. A emoção, fica, até o meu netinho estava brabinho esses dias, acabou a bolachinha dele, ficou brabinho, aí tem que dar bolachinha para ele. Ele já fica emocionadinho, nervosinho, né? Criancinha pequenininha, né? E vontade, né? Está andando agora. Então a gente tem essas 3 coisas, esses 3 elementos. E Deus tem, o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem, nós já vimos isso aí. Intelecto, emoção e vontade. Então, para ser pessoa, não precisa ter corpo. Só que nós somos pessoas com corpo feito do pó da terra. Tá certo até aí? Tranquilão. Então, Deus fez o homem. Agora, Deus fez o homem. Para que Deus fez o homem, né? Então, uma coisa que a gente já percebe ali, que Deus fez... Qual é a função? Para adorar a Deus, lógico, mas também para trabalhar. O trabalho é fundamental na vida dessa espécie que Deus criou, do homem, do ser humano, que é a sua imagem. Até porque, em João, se não me engano, 5,17, Jesus fala assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então nós fomos feitos para trabalhar. Quem está pensando que vai para o céu para não fazer nada, esquece. Né? Não, porque eu já falei para vocês, né? Tem gente que acha que vai chegar no céu, vai encontrar uma praia maravilhosa, daquela aguinha quentinha igual a do Nordeste, 2 coqueiros da Bahia, com mais ou menos 2,5 metros cada um do outro, uma rede cearense, daquela bem gostosa de renda, e ele vai deitar na rede de chinela havaiana, lógico, e vai vir uma anja, um coco, um canudinho daquele do McDonald's, com aquela dobrinha para não entupir, que ele tem sanfonado, né? E vai falar: beba a aguinha de coco que você está no céu, meu amado, né? Você chegou na glória. Esquece, irmãos. Né? Nós somos feitos para trabalhar. Tanto é que Deus faz o homem, já dá 2 trabalhos. Primeiro, um gerentão. Nós somos gerentes do mundo. Tá certo que nós estamos quase destruindo tudo, né? Mas nós somos gerentes, não é verdade? Nós gerenciamos. Você não vê a nossa Amazônia? Estamos gerenciando bem, né? Os nossos animais, está tudo direitinho, né? Os mares. Então, mas nós somos a coroa da criação. Nós dominamos. Não é isso? Deus deu isso para a gente, domínio. Isso foi cumprido. E outro serviço que ele deu para o homem é já um específico: colocar nome aos animais. Tá certo? Pode ver lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, logo no começo, dizem até as más línguas que se Deus desse esse trabalho para o casal, era o primeiro divórcio. Porque Adão ia olhar para o leão e falar: olha, meu amor, vou pôr o nome de leão. Ela fala: você não está vendo que esse aí é o burro? Pronto, acabou o casamento. Não é? Não adianta. Então Deus deu. Tem coisa que é do homem e tem coisa que é da mulher. Então, com todo respeito às mulheres, mas foi bom a gente, né? Deixa eu... Muito bem. Aí o que acontece? Deus fez o homem para trabalhar e Deus viu que o homem precisava de alguém. Precisava de alguém. Porque o homem, um ser inteligente, viu que ele precisava de alguém. Todos os animais tinham um parceiro, uma parceira, só ele que não. E aí eu falei na aula uma coisa importante que já fica, não tem nada a ver com a matéria, mas e nem é da minha área, né? Eu não trabalho com aconselhamento para casais, mas o casamento tem 3 jeitos de se casar, 3 formas, mas só uma funciona. Então aprenda aí quem está namorando e analisa aí que a primeira delas você usa esse verbo, né? O é.
olha, eu vou casar com ela porque ela é bonita. Interessante, né? Ela é lindona, ela é. Esquece, uma hora ela vai ficar feia. Aí já era, né? Então, não funciona o ela. É importante, mas não resolve. Ah, eu vou casar com ela porque ela tem. Então, o ter, também não resolve. Porque todas, né, os mamíferos têm, toda mulher tem, todas as fêmeas têm, e também não adianta. Né? Porque se adiantasse, era só pôr silicone e resolveria o problema, o casamento duraria até morrer. Também não é legal, não resolve. Então sobrou a terceira opção para o casamento dar certo. É o serve. Eu vou me casar com aquela mulher, ou o homem fala, ou a mulher fala, vou me casar com aquele rapaz, porque ele serve para ser meu companheiro, meu amigo, vamos estar juntos, né? Quer dizer, tem comunhão os dois. Não é uma questão só de aparência. Por isso que tem aquele provérbio, as aparências enganam. Então, dentro do serve, quem ainda está namorando aí, antes de casar, vê como o seu namorado trata a mãe e o pai dele. Porque se o camarada não consegue honrar o pai e a mãe, que é o único mandamento com promessa, você está enrolada quando você se casar com ele. Tá? Vê como que ele trata a mãe dele, se ele é educado com a mãe dele, se ele respeita a mãe dele, o pai. Né? Vê se a namorada é a mesma coisa, porque do jeito que ela é na casa, provavelmente ela vai ser com você. Tá? Agora, se você só encontra com ela para namorar, não sabe como que ela vive, cuidado, irmão, você pode ter surpresas. Tá bom? Então, casamento para funcionar é quando serve. Quando serve para um abençoar a vida do outro. Né? Então, Deus fez uma mulher para ajudar, para estar junto, para caminhar junto, para tudo. Aí é uma bênção o casamento. Tá bom? Então fica esse conselho aí para quem ainda não contraiu o matrimônio. Tá bom? Agora, se já contraiu, aí é só misericórdia. Aí não é comigo. Bom, vamos lá então. Agora nós já temos aqui, não é isso? Um casal. Muito bem. Outra coisa importante. Outra coisa importante. Desligado. Outra, tem que trocar a bateria. Outra coisa importante, gente. Ó, vai trocar a pilha lá, mas eu vou falando. Outra coisa importante. Casamento foi instituído por Deus antes da queda. Isso está em Gênesis 1:28, Deus já disse que era para multiplicar a espécie. Gênesis 1:28. Vamos lá ver se é isso mesmo. A criação do homem, a imagem, abençoou, frutificai, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Pode ler aí. Então o que acontece? Frutificai e multiplicai-vos, que enchem a terra. Só tem um jeito de encher a terra com gente, né? Por meio da relação entre o casal. Não é isso? Tem outro jeito? Não tem. Na época, pelo menos, não tinha. Então, o que acontece? A relação do casal, né? A relação do casal, a relação sexual, não tem nada a ver com pecado. Tá bom? Tem nada a ver com pecado, porque a relação foi instituída antes do homem pecar. Beleza? Tem nada a ver uma coisa. Sempre estou ensinando isso daí, tá bom? Então, o casamento é uma instituição sagrada, instituído por Deus para abençoar a vida, é bênção e para preservar a espécie. Agora, quanto a multiplicar, vai aí uma ressalva, né? Nós já estamos com 7 bilhões e meio, né, gente? Não quer encher sozinho, né? Tem gente que quer cumprir, não, eu quero ir na palavra, né? Calma, muita calma nessa hora, né? Porque não é só multiplicar, o problema é cuidar do barrigudinho depois, tem um custo alto, tá bom? Mas se você tem chamada para esse ministério, fica à vontade, não é pecado não, tá? Multiplique à vontade. Vamos lá. Bom, então, dito isto, vamos em frente com o nosso texto. Pergunta que, tudo bem, nós já sabemos a queda do homem, todo mundo conhece a história de Adão e Eva, não é? Como houve a queda, que o demônio, o diabo se apoderou de um réptil, né? De uma cobra, não foi? Sim. Não foi? E deu no que deu. Então, eu já disse para vocês aqui que realmente esses seres espirituais podem
possuir uma pessoa, né? Uma pessoa ficar possessa. Lembra que eu ensinei? O crente não, porque o crente tem o Espírito Santo. Então o crente está guardado, tá? Não estou falando de super crente não. Nós, se vocês estão aqui, aceitaram a condição de pecadores e aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, creram nisso, nasceram de novo, então vocês têm o Espírito Santo. Portanto, o diabo não tem poder em nossas vidas, tá? Tá bom? Nesse caso aí, houve aí essa situação. Muito bem, mas uma outra pergunta que surge aí é o seguinte: quem foi a esposa de Caim, a mulher de Caim? Uma pergunta interessante, então, não é? Quem foi a mulher de Caim? Você já pensou nisso? Bom, Gênesis 4, 16 e 17 diz assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Nod significa no hebraico, alguns tradutores trazem por errante, terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Então ele conheceu Caim a sua mulher. E conheceu Caim a sua mulher. Então ele chegou lá na cidade, lá chamada Nod, viu uma mulher lá, falou: oh, muito prazer, conheceu? Não. A palavra conheceu na Bíblia aí significa teve relação sexual. Tá? Teve relação. Tanto é que se você pegar a Bíblia no capítulo 4, olha aqui, ó, no capítulo 4, não, vamos no 13. No 13, depois da queda, não, no 4 mesmo, olha só o que diz. O primeiro versículo: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Ele disse: alcancei do Senhor um homem. Conheceu. Mas ele já não vivia com Eva? Ele já não estava com ela no jardim? Como que ele conheceu? Então, está falando o texto, o próprio texto está explicando que o termo conheceu é usado na Bíblia para dizer, olha, e teve relação conjugal com a sua esposa e ela deu à luz, né? Então está justificado. Se alguém falar para você: como é que Caim chegou na cidade de Nod e encontrou uma mulher? Não, ele foi com uma mulher e lá ele conheceu, ele teve relação com ela e ela ficou grávida. Todo mundo entendeu o termo conheceu na Bíblia? Todos sabiam disso? Todos já sabiam disso? Tá vendo? Porque os céticos podem te pegar nesse pulo aí. Então agora você já aprendeu. Conheceu nesse sentido, né? Aí a irmã perguntou para mim hoje: pastor, outro dia eu falei que eu conheci um rapaz, então... Não, tem nada a ver uma coisa com outra. Não mistura bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Entenderam? Entenderam até aí, irmãos? Sim. Sem dúvida. Então, quem foi a mulher de Caim? Olha só o que diz o capítulo 4, verso 1 de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Isso eu já li, né? Tudo bem. Esse é o que está falando, mostrando o significado de conhecer. Quantos anos tinha Caim? Quantos anos ele tinha, mais ou menos, quando matou Abel? Bom, vocês já sabem que o homem foi feito grande, né? Foi feito adulto. O homem. Aí do homem foi feita a mulher. Tá certo? Então tudo bem. Agora eles saem do paraíso, são expulsos do Éden. Daí tudo bem? Foram expulsos. Aí ele teve relação. Você vê que o negócio foi rápido, porque ele não tinha tido relação ainda com Eva. Foi um negócio rápido. Agora eles são expulsos, eles vão ter relação, vai nascer Caim. Nasce Abel, só que Caim matou Abel. Então em Gênesis 4, 25 diz assim, ó: e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Olha aí o texto. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. E chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então veja bem, Caim matou Abel. Todo mundo sabe essa história? Sabe, né, gente? Então Caim matou Abel. Aí claro que o casal já pensou, primeiro, né,
assassinato, né? O irmão matar irmão, que coisa terrível foi para aquele grupo. Muito bem. Aí Eva teve um outro filho. E ela falou que Deus deu aquele outro filho, que ela pôs o nome de Sete, no lugar de Abel que Caim matou. Logo, não fazia muito tempo, por dedução, não é isso? Se ele veio no lugar do que morreu, então não fazia muito tempo. Concorda comigo? Então vamos ver quanto tempo mais ou menos. E viveu Adão, Gênesis 5:3, e viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o seu nome de Sete. Olha o Sete que a Eva está falando aí. Ora, se ele tinha 130 anos quando Sete nasceu, então Caim devia de ter uns 128 quando matou Abel, não é mais ou menos? Entenderam ou não? Sim. Não é? Porque a idade naquela época era grande. Até porque o homem era novinho, tinha saído da forma, embalagem, não é isso? Puritão, não tinha poluição, não tinha nada ainda. Então vivia bastante, não tem problema nenhum. Mas se você também não quiser acreditar que o ano era igual a esse, também não muda nada. O importante é a proporcionalidade. Ele tinha 130 anos e viveu 930. Entendeu? Se você achar, não, mas cada ano era só meio, fica à vontade. Ele viveu 415 e tinha 70, 65, né? Se for respeitar a proporção. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Ninguém está entendendo Sim, nada, sim. né? Está entendendo? Então tá bom. Então veja bem, vamos entender isso aí que é importante. Quantos filhos eles tiveram? Não, 3 você tem um nome. Eu me lembro, olha só o que a Bíblia diz, ó. Gênesis 5, 4 e 5. E foram os dias de Adão depois que gerou Sete. Ele não tinha 130 quando gerou Sete? Né? 130 quando ele gerou Sete. 800 anos. Então ele viveu 930. Ele gerou filhos e filhas. Aí fala dos 930. Fala o nome de uma filha de Adão. Tem na Bíblia? Não tem. É mais de uma. Porque se ele gerou filhas, é mais de uma. Não é? Se ele gerou filhos e filhas, 3 a gente tem o nome. Um morreu, Abel tem 2, mas filhos e filhas, então tem mais. Segundo a tradição judaica, eles tiveram 60 filhos. 33 homens e 27 mulheres. Vocês acham muito? Quem aqui conheceu alguma mulher que teve 20 filhos? Olha aí, ó. Quantos anos ela viveu? 24 filhos, 24 filhos. 79 anos. Então, viveu 930, 60 é mixaria. Considerando que na época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha passatempo, né? Era trabalhar e multiplicar, porque precisava de mão de obra, irmão. Vamos trabalhar, né? Então é até pouco. Aí você fala, mas cadê o nome dos outros? Não, porque quando você está assistindo um filme, uma novela, você só vê os personagens principais, embora tenha um monte de figurante. Eu me lembro que uma aluna minha, uma vez chegou para mim e falou, pastor Antônio, eu trabalho lá na Globo, lá no lugar trabalho na área da limpeza lá, e me chamaram para ser figurante. Eu posso ir, é pecado? Eu falei, lógico que não. Só se eles não te pagarem, aí a coisa é ver, mas se for pagar, o que tem? Você vai ser figurante, qual que é o problema? Ah, o senhor me assiste? Vai ser tal dia que eu vou aparecer. Assisto. Aí assisti mesmo. Não vi nada, não vou lá. Aí eu falei, só assisti. O senhor lembra aquela cena que tem um monte de gente de costa andando? Eu lembro, então eu estava ali no meio do lado dele. Figurante. Então, veja bem, por que não tem o nome dos filhos e filhas? Porque não interessa ali, não aconteceu nada que seria interessante relatar. Claro que uma morte, um irmão matar o irmão, isso é interessante explicar, não é? Filhos e filhas. Então a Bíblia não vai entrar nesses pormenores, porque não interessa para o texto isso aí. Tá? Então com quem ele casou? 2 opções. Pode fazer aí. Ou casou com a sua irmã, uma de suas irmãs, ou com uma de suas sobrinhas. Concorda? Que era filha de um de seus irmãos. Concorda ou não? Não tem outra opção. Ou casou com irmã ou com sobrinho. Ah, mas casamento entre irmãos consanguíneos não é pecado? A partir da lei. Antes da lei não está falando nada. Se não está falando nada. Eu já vi, Então. que é casar com ele. Então, mas é pecado. Depois da lei. Antes da lei
É até proibido, né? Casamento consanguíneo na nossa lei, na nossa Constituição. É proibido. Mas antes da lei de Moisés não tinha isso aí. E nós vamos ver rainhas, né, casando com o próprio irmão para não perder o trono. Isso era normal no Egito, por exemplo. Tá bom? Resolvido o problema de Caim? Vocês entenderam? Então quem foi a mulher de Caim? Ou era irmã, ou era sobrinha. Não tem outra possibilidade. Tá bom? Muito bem. Aí ele foi lá e você vê. Agora, outra coisa importante para fechar esse período. Nós temos... Cadê o apagador? Apagador. Tá aqui. Pode ser certo. Este período da história bíblica que nós estamos estudando, que é o mais delicado, vamos dizer assim. Outra coisa, você nunca vai encontrar, não tem um ateu, alguém que vai falar, olha, Adão e Eva não existiram. Ele vai fazer suposições. Mas não tem como, não tem nada. A ciência até hoje não provou nada. E não vai provar nunca. Ela tenta usar argumentos, mas isso não pode ter acontecido em função disso. Bobagem, não tem uma coisa científica. Tá? Muito pelo contrário. Hoje está provado que nós somos uma raça só. Hoje está provado isso, a ciência já provou. Não tem raça amarela, raça branca, raça negra. Mas por que um é branco, outro é preto, outro é amarelo? Isso aí é pigmentação da pele? Clima e alimentação. Tá? Isso aí não tem nada a ver com raça. Tá? Clima e alimentação vai mudar a cor da tua pele. Pigmentação da pele, tá bom? Então, não tem esse negócio de racismo, esquece. Nós somos todos da mesma origem. Até porque Adão dá a entender que ele veio da terra, né? O nome já dele já fala marrom, extraído da terra. Então, não pensa num Adão europeu de olhos azuis, né? Loirão. Não. Adão era barro. Não é? Barro. Bom, da terra. Vamos aqui agora. Muito bem. Agora aqui é o seguinte. Não tem 3 janelas. Faz assim. Então, isso aqui é uma girafinha, a cabeça dela não coube na minha arca. Então, aqui é a minha arca, né? Este período aqui, este que nós vamos estudar até aqui, antes do intervalo, nós chamamos de período antediluviano. Ou seja, aquilo que aconteceu antes do dilúvio. Quantos capítulos da Bíblia eu preciso ler para conhecer toda essa história? 6. Gênesis 1. Você lê até o 6, você vai conhecer toda a história de quem viveu antes do dilúvio. É mole ou não é, gente? E os probleminhas que você pode encontrar, eu já tirei para vocês aí, o problema. Que o cético pode te questionar. E estas questões nós colocamos no rodapé da Bíblia Apologética, para ajudar vocês. Está vendo o papel da Bíblia Apologética? Está no rodapé explicando. Muito bem. Qual foi o motivo do dilúvio? Qual foi o motivo do dilúvio? Então, a corrupção da humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Diz assim. Vou pôr até aqui, 6 e 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então veja bem. Viram os filhos de Deus. Esses filhos de Deus podem ser interpretados como filho dos deuses, mas só tem um Deus, então não é. Anjos pode ser traduzido como anjos também. E pode ser traduzido como nós, como filhos de Deus. Por quê? A linhagem que teme a Deus. A linhagem setista.
Tanto é que a Bíblia faz questão de trazer a linhagem setista, a linhagem de Sete, os que temiam a Deus, que vai chegar ali nesse primeiro momento até Noé, que interessa para a gente. Então, linhagem setista, mas a Bíblia também traz a genealogia da linhagem cainita, dos descendentes de Caim. E vejam que eles eram violentos. Então vamos lá. As testemunhas de Jeová interpretam como filhos de Deus anjos que desceram do céu, viram as mulheres que eram formosas, filhas dos homens, e manteram relação. Elas interpretam assim, as testemunhas de Jeová. Até tem uma gravura no livro que tem um lago, né, mulheres se banhando, os anjos descendo e tendo relação com essas mulheres. Bom, por que nós não aceitamos, não concordamos com isso? Porque Jesus, a maior autoridade no assunto, no capítulo 22 de Mateus 22, de 29 a 30, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, anjo não se casa, não se dá em casamento. É um ser espiritual. É pessoal? É, mas é espiritual. Eles não têm corpo. Então, até porque, se eu colocar esses anjos, vai dar um problema na teologia. Quando Paulo fala, assim como pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, Adão físico, Paulo, pelo segundo Adão, que é Jesus. Isso, por exemplo, pode ser visto no capítulo 15 de Coríntios. O pecado sai do mundo. Se eu enfiar anjo, aí vai dar problema nessa teologia. Que é uma questão lógica que Paulo está falando ali. Está usando um argumento aí. É até meio filosófico, né? Se por um entrou, por outro sai. Que é o segundo Adão, Jesus. Então fica complicado a questão. Se bem que para testemunho de Jeová é diferente, né? Elas nem acreditam que Jesus é Deus. Bom, período de diluvante. Então, quando alguém te perguntar, isso está explicadinho na Bíblia apologética também. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que temiam a Deus. Não são anjos, porque anjo não se casa e não se dá em casamento. Tá. E quem são os filhos das filhas dos homens? A linhagem de Caim. Então veja, os filhos de Deus, aqueles que temiam a Deus, viram que aquelas mulheres eram formosas, tomaram para si. Então houve uma mistura. Dessa mistura a terra se corrompeu, o povo se corrompeu. É um ecumenismo aconteceu ali. Então veja, e a volta de Jesus, Jesus faz a mesma citação da volta dele. Assim como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se casamento. Ou seja, Jesus mostra que a volta dele, um sinal da volta dele é a mistura entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Se nós analisarmos o cenário político hoje, está complicado de saber quem teme e quem não teme, né, gente? Vocês concordam comigo? O mundo religioso está meio confuso, não está? É mais no Rio de Janeiro, não é aqui não, aqui já está legal. Tá certo? Então, uma evidência da volta de Jesus é a mistura entre os que temem a Deus com aqueles que não temem a Deus, né? Essa questão ecumênica aí. Mas isso é um assunto para a matéria escatologia, tá bom? Então o que nós fizemos aí? Se lermos do capítulo 1 até 6:2, nós vamos ver o período antediluviano. Ante é antes, dilúvio. Como viviam as pessoas antes do dilúvio. Tá bom? Então vamos tomar um café, aí nós vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio e nós vamos dar uma esticada aí até Abraão hoje. Tudo bem, pessoal? Tranquilão? Vou pedir aqui para a Lia dar uma resetada. Você que está me assistindo aí, você levanta, toma um café, toma uma água, come uma bolachinha e daqui 15 minutos nós vamos voltar com a aula de novo, tá bom? Ok? Vou pedir para a Lia, sisteminha aqui. Ah, tá, deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho.
Me ajuda aqui, não está dando certo aqui, Lia. Espera aí. Então não sai daí não. Vai tomar um café, bebe uma água que tem aula. Assunto interessantíssimo, tá bom?